sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim, Istambul, indo mar com a vela, branco navegando, é tudo céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens, Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Oi, Jussara. Oi, Mari. Oi, Fer. Tá cheia a nossa sala hoje. Oi, Beth. Oi, Amanda. Oi, Amandinha. Tudo bom? Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá? E hoje é nosso dia de portal 11/11, né? Como que tá sendo esse portal para vocês? Dia de portal para mim sempre é muito intenso, né? Eu sinto muitas energias e, enfim, né? É bom a gente usar esses dias assim pra gente criar, pra gente realizar coisas e pensar nas coisas, né? Que a gente quer pra nossa vida realmente, né? O que é nosso realmente, né? Então, eu vejo muito essa energia 11/11 e 11, mês de novembro, né? Como, assim, uma energia de chutar o pau da barraca mesmo. Largar as coisas que não servem mais, largar as coisas que só estão atrapalhando, deixar mesmo para trás e começar, né? Construir os seus sonhos. Então, pessoal que tá aí, curte, compartilha essa live com os seus amigos. Vamos trazer bastante pessoas hoje para essa sala, tá? Tô amando interagir com vocês, tô amando as perguntas de vocês lá nos meus stories, né? E eu trouxe uma pergunta bem interessante hoje, muito interessante. Como fazer para realizar os nossos sonhos? É uma pergunta bem forte, né? Oi, Rosi, tudo bom, querida? Então, como realizar, como fazer para conquistar, construir esses nossos sonhos, para a gente começar a dar os passos necessários para isso, né? Mas antes de eu responder essa perguntinha, eu quero saber de vocês. Quem é a pessoa que precisa acreditar nos seus sonhos? Quem precisa acreditar nos seus sonhos? Respondam para mim ali, comentem. Quem é a pessoa que precisa acreditar nos seus sonhos? Sonhar é muito bom, não é proibido, não. Isso mesmo, Ju. Você mesma. Então, se a gente acreditar no sonho, é o que basta, sabe? Então, a gente precisa acreditar nele e enfrentar o mundo. Não, eu não digo combater o mundo, né? Mas assumir aquela postura de ter um lugar, sabe? O sonho, nossos sonhos.
precisam estar nas nossas vidas, eles têm propósitos, tá? Então, você é o responsável pelos seus sonhos. Você é a única pessoa que precisa acreditar em você. Se as outras pessoas não acreditarem, é porque elas não entendem o seu sonho. E também elas não são obrigadas a entender. Ninguém precisa entender os nossos sonhos, né? E basta que nós entendamos eles muito bem, né? Então eu vou terminar de responder essa pergunta mais pra frente, tá? Deixar vocês aí curiosos como vamos conquistar os nossos sonhos, né? Então, eu quero contar uma novidade, tá? Pra vocês. Uma novidade bem legal que tá sendo um sucesso. É o nosso grupo do WhatsApp, tá? Eu criei um grupo gratuito para compartilhar informações, tá? Para ajudar as pessoas que queiram, que estejam engajadas, né? Essas pessoas que estão com vontade mesmo, que estão com fogo nos olhos para realizar os seus sonhos, né? Que tem vontade de realizar. Porque só sonhar não basta, né? Então a gente precisa acreditar nos nossos sonhos, acreditar realmente nos nossos sonhos, né? Dar um lugar para eles, entender esse lugar deles na nossa vida, tá? E a gente precisa aprender também a olhar o cenário da nossa vida de um lugar panorâmico, sabe? Olhar de cima. A gente precisa aprender a ter esse olhar para nossa vida, né? Para que a gente possa estar mais ágil, né? Mais rápido para resolver as questões e seguir na nossa jornada, né? Então, eu posso te ensinar a aprender a ter esse olhar panorâmico, sabe? Esse olhar de cima para você entender como a sua vida funciona, sabe? Para você dar vida aos seus sonhos, tá? Então eu vou te ensinar um passo a passo certinho para você construir qualquer coisa na sua vida, qualquer desejo, tá? Para você construir os seus propósitos, os seus desejos, os desejos da sua alma, né? Então você quer aprender comigo como faz para fazer essa realização, essa transformação? Eu já vou explicar para vocês o que vocês podem fazer ainda hoje pelos seus sonhos, tá? E, pessoal, lembrando que na próxima quarta-feira nós vamos ter live, tá? Eu ainda não decidi se vamos continuar nesse mesmo horário, das 20 horas, ou às 9, né? Porque agora o pessoal tá chegando um pouquinho mais tarde do trabalho, né? Época de verão e tal. Então, eu vou colocar em votação na enquete dos status para decidir o horário da live da semana que vem, tá? Também uma questão muito interessante que a gente tá abordando no nosso grupo lá do WhatsApp, a gente falou essa semana, né? Sobre culpa. Porque a culpa, ela é um padrão que a gente sente, nós carregamos culpa, todo mundo tem uma culpa, mas é um padrão muito antigo a nós, anterior a nós, sabe? Então, às vezes a gente tá tentando resolver um problema. Oi, Aninha, tudo bem? Às vezes a gente tá tentando resolver, né, alguma questão, mas essa culpa paralisa, né? Essa culpa deixa a gente muito bloqueado, impede da gente tomar atitudes que nos levem ao sucesso. Ela impede, ela simplesmente
paralisa, bloqueia ali e você não consegue continuar, você não vê sentido em tomar ação, né? Em andar para frente com os seus sonhos, porque essa, né, não só relacionado aos sonhos, eu falo em sonhos, mas para qualquer objetivo, né? Qualquer situação que a gente tenha na nossa vida, ou mesmo na questão de uma doença, né, ou algum acontecimento, né, um exemplo de algum acontecimento que você possa estar se culpando. Então, como que funciona, né? O nosso inconsciente, ele é um reservatório de memórias, é um baú cheio de memórias nossas, dos nossos ancestrais, enfim, das nossas vidas passadas, de tudo que nós vivemos, né? E os nossos ancestrais vivemos. Então, essas memórias dos ancestrais, elas ficam armazenadas nesse consciente. E elas vão se acumulando com o passar das gerações, né? Aí, ela fica um nódulo de acontecimentos, né? Ela gera um nódulo de acontecimentos, acúmulos ali de situações que ocasionam a culpa para nós carregarmos, né? Então a gente carrega culpas sem saber que não são nossas. Nós nos julgamos, nos apedrejamos, né? Por culpas que a gente sente e não são nossas. Tá? Elas podem ser de qualquer geração anterior a você. Então, ela gera um padrão em que vai fazer você tomar atitudes na tua vida e que vai te levar a outras situações de se sentir culpado, sabe? Então, e a gente é um padrão muito inconsciente que a gente consegue substituir, que a gente consegue trocar, né? E deixar de carregar essa culpa. A gente substitui a culpa pela responsabilidade. Então, a autorresponsabilidade vai fazer a gente olhar a realidade como ela é de fato, como ela realmente é, sem usar filtros, sem usar óculos coloridos para enxergar a realidade, né? Então, a responsabilidade que nós vemos em nós nos dá o poder de trocar esses padrões, sabe? Então, quando a gente se culpa ou quando a gente projeta essa culpa em outra pessoa, a gente acaba gerando aí um bloqueio, né? E quando a gente se responsabiliza, é diferente, a gente entra numa posição, numa postura de tomar atitude, sabe? De ter ação, de captar as ideias, né? As oportunidades e botar em prática. Então é isso que muda na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, pessoal, lembrando, pra gente conseguir realizar esses sonhos, né? A gente precisa acreditar neles, encontrar um lugar de força neles, colocar eles num lugar de força e um lugar que esse lugar de força vai trazer a oportunidade deles se realizarem, sabe? Vai facilitar essa realização, né? E substituir a culpa pela responsabilidade. Não é tão simples quanto parece, não é tão fácil quanto parece, mas é muito possível, tá? E como a gente encontra esse lugar de força, né? Desse sonho, como que a gente posiciona ele na nossa vida? Investigando, fazendo um passo a passo, né? Para que a gente consiga entender esse sonho, colocar ele numa trajetória na nossa vida, encaixar ele dentro da nossa vida, tá? E também as nossas crenças, novamente as nossas crenças estão nos impedindo de tomar as atitudes para realmente colocar as coisas em prática, né?
Eu sei que é repetitivo, mas é o que é. As crenças são os nossos pilares, os nossos fundamentos que realmente fazem a manifestação da nossa vida, sabe? E quando a gente começa a trabalhar essas crenças, dói um pouco, tá? Mas quando eu falo que dói, não é o processo em si que dói, não é a terapia que dói, não é o método que dói. O que dói quando a gente tá trocando as crenças é o nosso apego em largar aqueles padrões, em deixar aqueles padrões para trás. A nossa lealdade com a nossa família, com os ancestrais e com a sociedade, ela faz com que a gente se apegue, né, a esses padrões e a gente não consegue largar. Então esse apego é maior do que a própria crença em si, sabe? Às vezes. Então, a dor, né? A dor, ela é um fato, ela acontece na nossa vida. Mas quando a gente não consegue viver essa dor e deixar ela no lugar que ela é de fato no passado, então a gente vai substituir a dor por um sofrimento. E o sofrimento não cessa, ele continua, é um padrão, ele fica cíclico ali, sabe? Toda hora, todo momento. É um programa mental, sabe? Programa emocional, que é o sofrimento. A dor não, a dor você vive e ela se dissolve e ela fica no passado. Mas quando a gente carrega aquela dor e leva ela pra frente, que a gente se apega àquela dor, sabe? Aí o nosso corpo, então, ele aí já entra a parte da anatomia, né? Porque o nosso corpo, ele solta dentro da nossa corrente sanguínea muitos hormônios, né? Hormônios de felicidade, hormônios de tristeza, hormônios de raiva, hormônios de melancolia. Tudo isso acaba com que o nosso corpo fique viciado, sabe? Então, se a pessoa é viciada em adrenalina, se o corpo dela tá naquele padrão da adrenalina, ela vai começar a produzir cenas da própria vida, né? A produzir situações em que ela se veja ali, tendo essa descarga de adrenalina o tempo todo, sabe? Então, é bem complexo, né? Essa questão do nosso corpo. Mas quando a gente entra nesse processo terapêutico, né? Nesse processo transformacional, o nosso corpo sente e acaba se sabotando. A gente mesmo acaba se sabotando, sabe? Achando que não é o caminho, colocando dúvidas, achando que aquilo não é pra mim, sabe? Ah, não, eu vou deixar pra lá. Enfim, é o nosso corpo apegado ao sofrimento. Oi, Ladir, tudo bem? Oi, Raimundo também, que eu não cumprimentei, né? Um monte de pessoas que eu não cumprimentei ainda. Desculpem, pessoal, mas às vezes a gente não consegue acompanhar, mas gratidão, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Estou muito feliz, tá? Então, voltando ao processo, né? Então, o processo, ele é harmônico, o processo é suave, é gostoso. O que dói é o nosso apego às nossas crenças, né? Então, você pode também ser gentil, você pode ser compreensivo consigo. Oi, Ladir, lindo. Saudade, Ladir. Né? A gente pode ser compreensivo, sim, com a gente, sabe? Ah, obrigada, querida. Obrigada. A gente não precisa ficar se julgando o tempo todo, se punindo o tempo todo, sabe? A gente tem um programa, nós nascemos e crescemos com esse programa do auto-julgamento, da autopunição, da autocrítica, sabe? Então, tudo que a gente vai fazer, esses programas, eles interferem no nosso comportamento, sabe? Eles se refletem direto no nosso comportamento, sabe?
Então a gente tem que começar a mudar as crenças, fazer esse trabalho investigativo para então conseguir mudar o comportamento, e aí o nosso corpo vai se habituando. Por isso o processo ele é um pouco longo, né? Porque o nosso corpo tem que se habituar e a gente tem que ser gentil, compreensivo com o nosso próprio corpo, né? Com nossos próprios sentimentos, né? E o nosso maior problema hoje como sociedade, eu vejo isso, é que nós fomos educados, aí já entram os paradigmas, que são maiores do que simplesmente as nossas crenças, né? Os paradigmas são muralhas sociais, são muralhas históricas, né? Então, nós fomos educados por esses paradigmas a mostrar o nosso sofrimento para as pessoas, a se gabar desse sofrimento, sabe, exibi-lo como um troféu. E não é culpa nossa, não é culpa de ninguém isso. A responsabilidade de mudar isso, sim, é nossa, mas a culpa não, sabe? Não existem culpados. Não existe culpa, na verdade, é tudo ilusão, né? Ilusão do nosso ego, ilusão das nossas crenças, ilusão do nosso aprendizado, sabe? Então a gente acaba se gabando desse sofrimento, sabe? E eu, quando eu falo assim, eu não quero aqui julgar ninguém, não. Eu não quero botar o dedo na ferida, sabe? Mas é porque eu também passei por esse processo em que, sabe, às vezes acontece uma coisa grande na tua vida, grande mesmo, um sofrimento, uma tragédia, né? E você acaba levando aquilo para as outras pessoas como se você é um batalhador, um guerreiro, você superou. É importante a gente se sentir legal que a gente superou os nossos problemas. Só que a gente acaba entrando nesse ciclo, né, de carregar esse sofrimento. A gente esquece de soltar ele lá onde ele ficou. Como o sofrimento fosse eterno. Como você precisasse sofrer para ser feliz. Exatamente, Raimundo. É um padrão inconsciente que a gente tem de que a gente está compensando alguma coisa com aquele sofrimento, sabe? E a gente acaba se solidarizando também, às vezes, com as dores dos outros por essa questão de querer precisar sofrer para ser feliz. Só que é muito contraditório isso, né? A felicidade ela é leve. Ela vem dos hormônios da felicidade. Então, para que a gente consiga ter esses hormônios no nosso corpo, a gente precisa nutrir isso. Então, agora me ocorreu essa questão de que a gente, em busca da felicidade, a gente acha que a felicidade é uma coisa que existe lá na frente, sabe? E a gente vai chegar lá um dia e vai ter tudo. Tipo, vai receber toda aquela felicidade. E aí? O que, sabe? A gente tem a felicidade no dia a dia, nas pequenas coisas. E a gente foi educado a aprender que é uma coisa grande, que é uma coisa só, que vai acontecer lá na frente um dia. E a gente passa uma vida inteira em busca dessa felicidade, sabe? Sendo que a felicidade está aqui agora, dentro do nosso corpo, através dos nossos hormônios, que são reflexo dos nossos pensamentos, emoções, comportamentos, sabe? Hábitos alimentares, enfim. É muito complexo. Então, toda essa complexidade é diluída no nosso dia a dia, né? A gente vai vivendo toda hora, todo momento isso. Ou é adrenalina, ou é sono, ou é alegria, ou é fome, sabe? São as nossas emoções, é o nosso corpo, né? Então a gente pode sim, não é um pecado deixar os pecados para trás. E também os pecados não são pecados, é uma maneira como a gente foi educado para se sabotar, para ficar se julgando, se punindo o tempo todo,
sabe? Isso é uma manipulação de massa, mas é uma questão tão grande, tão maior do que nós, que não convém falar sobre isso. Mas os despertos sabem, né? Pessoal, então comentem comigo, conversem mais um pouco. Estão gostando? Tá fazendo sentido para vocês? Tô adorando aqui falar. E se vocês perceberem algum deslize meu, por favor, me avisem, tá? E os meus amigos terapeutas, como que tá sendo o portal 1111 para vocês hoje? Um portal importantíssimo, né? Então, gente, quando a gente fala portal, não é nada místico, não é nada oculto. Parece porque a gente não tem o conhecimento, né, do que aquilo significa. Mas de oculto não tem nada, só que nos falta o conhecimento. Então, portais são dias em que o universo, sabe? Isso não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa de espírito, como muitos acham, sabe? Em que o universo, ele é formado por planetas, estrelas, né? Todos os astros em si. Então, esses astros, eles se alinham, entende? Eles se alinham. E quando há esse alinhamento, a energia simplesmente flui, ela não tem interrupções, ela não tem bloqueios, ela flui. E ela entra no nosso planeta com uma intensidade muito maior do que o normal. E aí, quem tá bem fica melhor, mas quem tá ruim fica pior, sabe? Porque ele só vai intensificar o que a pessoa tá sentindo. Então, essas energias, elas intensificam os sentimentos. Às vezes um vazio, aí a pessoa pode se apegar ao sofrimento. Possivelmente, esse vazio já é mais do que um apego, já foi uma necessidade, uma falta que ocorreu lá na sua ancestralidade, né? É alguém que está faltando nesse sistema, é alguém que está sendo excluído desse sistema, sabe? Algum fato ou alguma pessoa, enfim, pode ser várias coisas, porque cada um tem a sua própria informação, né? Mas, então esse vazio, ele já é uma questão bem grande também, sabe, para ser olhada, já é um trabalho um pouco mais profundo para ser olhado, sabe? Oi, Duti, tudo bom? Seja bem-vinda também. Então, lembrando que na próxima quarta-feira nós vamos ter live e eu ainda vou colocar o horário para votação lá nos stories, né? Pra gente, pra saber, pra quem ficar melhor mais tarde, talvez, né? Por causa desse horário de verão, né? E tal. E também avisando, né, pessoal do nosso grupo Prospere-se. O nosso grupo gratuito no WhatsApp, que tá sendo uma troca, sabe? Uma troca de informações, muito conteúdo, né? Vários conselhos. Beijo, Mari. Beijo, Duti. Ai, queridas. E o grupo, pessoal, quem quiser se inscrever, o link tá lá na minha bio, tá? É só clicar e já vai ser direcionado pro grupo, tá? É gratuito e você não perde nada. Você só ganha informação, ganha energia, ganha leituras, ganha curas, enfim, né? E voltando lá para nossa primeira pergunta de como conquistar os nossos sonhos,
né, pessoal? Então, comece pequeno, tá? Comece pequeno, mas nunca pare. Vai dando um passo de cada vez, todos os dias, consistentemente. Um passo de cada vez, tá? Aprenda um passo a passo para que te leve a essa conquista, sabe? Aprenda um método, uma maneira de colocar isso no papel e tirar do papel e colocar na prática, sabe? Isso é muito importante. Se comprometa com os seus sonhos, entenda os seus sonhos, sabe? Converse com eles, se comprometa com eles, sabe? Eles têm, só vão se realizar na vida de quem tá realmente comprometido, na vida de quem tá com vontade mesmo de chegar lá, sabe? Então, clica lá no link da minha bio, entra no Prospere-se, seja muito bem-vindo e receba muitas trocas, muita energia de amor incondicional, muita energia de gratidão, sabe? Muita energia de conhecimento, de vontade interior, sabe? E lá eu te dou dicas de como construir os seus sonhos, como conquistá-los, né? Maravilhoso. Obrigada, Mari. Gratidão. Então, pessoal, o que vocês estão achando da live? Hoje o clima aqui tá chuvoso, tá friozinho, tá um dia... Pra mim tá sendo um dia agradável, né? Eu passei o dia aqui pensando em vocês, preparando essa live, né? Preparando vários outros assuntos do nosso grupo. Então, para que nós consigamos chegar mais facilmente... Obrigada, Raimundo. Obrigada, Raimundo. Nossa, foi um grande presente do Criador na minha vida essa semana. Pessoal, ele é tarólogo, tá? Se alguém tiver interesse aí em tirar umas cartinhas, né, Raimundo? Gente, então, ver o novo com o olhar antigo é inútil, né? Porque se a gente trouxer os nossos hábitos pro novo, a gente vai continuar fazendo do novo igual ao velho, sabe? Igual ao antigo. Eu que agradeço, querida. Ai, obrigada, Mari. Fofa. Então, ver o novo com o olhar antigo, as coisas continuam sendo antigas. Elas se transformam em coisas antigas. Então, tá fazendo sentido para vocês? Gente, a gente precisa ser... A gente pode ser o que a gente quiser, sabe? A gente pode ser o que a gente escolher ser no mundo. Qualquer coisa. Desde que a gente se permita ser. Desde que a gente se autorize ser o que quer, né? Então, a gente pode ter qualquer sonho. Desde que a gente se permita, né? Para isso, a gente vai eliminar o julgamento. A gente vai eliminar a autocrítica, sabe? A autopunição. E tudo isso que eu falo aqui para vocês é inconsciente, sabe? A gente não sabe que não sabe, né? Porque se a gente soubesse, já teria feito. É assim como construir os sonhos. Se a gente soubesse como faz, a gente já teria feito. É a mesma coisa com as crenças e, né, com os padrões antigos. Se a gente soubesse, a gente já teria feito. Então, é uma questão de aprendizado, né? E não é uma coisa impossível, não. É uma coisa totalmente possível, desde que a gente se comprometa, desde que a gente tenha no nosso coração aquela vontade inabalável de não desistir. Porque assim,
tem momentos de exaustão, a gente passa mesmo por momentos na nossa vida em que não tá legal, que não tá fácil, né? Bate uma depressão, bate uma tristeza. Obrigada, Rose. E a gente acaba querendo fazer uma força enorme para sair daquilo e a gente entra num combate interno. Então, às vezes, assim como a gente precisa se permitir a ser feliz, a gente também tem que se permitir a sentir outras coisas, né? A gente pode se permitir nos momentos certos, lógico, né? Não, a gente não vai carregar como sofrimento, mas nos momentos certos a gente pode sentir o luto, a gente pode sentir tristeza, sabe? A gente pode sim passar um dia, sabe, assim, triste e daí, poxa, se acolher, sabe, ser compreensivo consigo. Todo mundo passa por isso, todo mundo passa por essas questões. Então, a gente pode se acolher, ser compreensivo e esperar aquilo passar. Só que se você ficar por vários dias triste, deprimido e tal, aí não é só uma tristeza, é alguma coisa inconsciente, é um padrão que tá te mantendo aprisionado ali, sabe? É um padrão que te segura ali ciclicamente e as coisas continuam sempre do mesmo jeito. Oi, Matheus, boa noite. Seja bem-vindo. Então, você pode ser quem você quiser ser. Você pode ser quem você escolher ser no mundo, sabe? Desde que você se autorize a isso. Você tem que se autorizar a viver os seus sonhos, tá? E assumir os nossos sonhos, né? Assumir é o primeiro passo para a realização, né? Então, quando a gente dá esse passo de assumir, o sonho acaba tomando o lugar, ele acaba recebendo aquela força necessária para a ação ser tomada, né? Então, para isso, a gente deve olhar para os nossos sonhos, olhar para os nossos desejos, tá? Dar um lugar para eles. Eles merecem estar na nossa vida. Os nossos sonhos são o combustível que nos leva para frente, sabe, pessoal? Oi, Gil. Tudo bem, Giovana? Lindona. E depois que a gente valida esses sonhos, a gente tem que deixar de lado o julgamento. A gente vai abandonando, né? A autocrítica. A gente abandona as punições. Nossa, como nós nos punimos, né? Como o nosso inconsciente pune a gente, né? Como a constelação pode ajudar a realizar nossos sonhos. Nossa, obrigada pela pergunta, Raimundo. Gostei, adorei. Então, eu até sou um pouco suspeito, porque a constelação, assim, ela é hoje, para mim, o motivo de eu estar realizando os meus sonhos, sabe? Foi o que me trouxe toda essa consciência de olhar a vida de cima, de olhar que as coisas estão diluídas na nossa vida e de encaixar peças que jamais eu imaginava que eu ia entender, sabe? Coisas que estavam na minha infância, coisas que estavam espalhadas por toda a trajetória da minha vida e que hoje eu estou organizando e cumprindo o meu propósito com todas essas pecinhas, sabe? Obrigada, Giovana.
e não viver os sonhos dos outros da família. Exatamente. A gente tem que primeiro saber se realmente aquele sonho é nosso, sabe? Porque às vezes a gente tá carregando alguma coisa que não é nossa. Um sonho, sei lá, um sonho do teu parceiro, um sonho do seu pai ou mãe, sabe? Tem pessoas que vivem uma vida inteira em função de realizar os sonhos dos pais, sabe? E entram num vazio emocional tão grande, num desencontro de si tão grande, porque ela tá vivendo uma vida que não é dela, sabe? Realizando coisas que não são dela. E aquilo não traz prosperidade, ele traz um freio, né? Na verdade, deixa você parado ali no tempo, naquele nível, você não evolui, né? Porque você tá ali sobrevivendo. E a vida é mais do que sobreviver, a vida é muito mais do que isso. Então, às vezes, a gente precisa dar aquele salto de fé, sabe? Ter aquela fé inabalável, aquela fé que nada pode quebrar, sabe? Porque senão a gente não tem o apoio energético necessário para que as oportunidades apareçam. Porque às vezes a oportunidade tá só esperando você pular para ela aparecer. Enquanto você não pular, ela não vai aparecer, ela fica esperando, sabe? Ela fica no aguardo. Mas quando a gente se joga no escuro, mas lá embaixo vai ter essa rede de proteção, que são as oportunidades que se mostram, né, pra gente. Mas quando eu falo se jogar nos sonhos, eu não falo de uma maneira inconsciente, não. Eu falo de uma maneira estratégica, sabe? De você planejar mesmo, criar um caminho, criar um caminho paralelo para que você possa encontrar aquele sonho, para que você usufrua, desfrute daquele sonho, sabe? Ai, pessoal, eu já falei bastante hoje, né? Acho que eu tô até meio rouca hoje. Mais perguntas, pessoal, mais perguntas. E quanto a mudar os nossos hábitos, pessoal, para continuar, para fazer essas trocas de crença, né? Para realizar os nossos sonhos. Então, eu não acredito na mudança de hábitos. Eu não acredito, não é que eu não acredito no resultado, elas têm um resultado. Só que quando a gente olha para o hábito, a gente tá esquecendo o que tá por trás dele, sabe? Essa memória inconsciente que tá por trás do hábito. Porque se você vai lá, é como podar uma árvore, né? Você vai podar as folhas dela, elas vão crescer de novo. O hábito é isso. Você vai podando, ele vai crescendo, ele volta. Então, a gente precisa trabalhar nas crenças, no inconsciente, para que você nem precise trocar os hábitos. Os hábitos simplesmente mudam sozinhos, sabe? Então, às vezes eu falo muito em hábitos, mas é com essa conotação de não ter que trabalhar os hábitos, trabalhar o que está por trás disso, trabalhar o inconsciente por trás dos hábitos que estão nos levando a ter as atitudes que nós temos, tá? Raimundo, voltando ali a tua pergunta da constelação, como eu estava contando antes, né? As constelações, elas mudaram muito a minha vida, né? Elas me trouxeram essa visão. E a partir daí, eu fui trabalhando muito profundamente, muito padrões do meu sistema familiar, né? E aí, eu fui selecionando tudo que foi funcionando para mim.
E não só com a constelação, como com outras terapias que eu trabalho, sabe? Eu fui selecionando todos assim os gatilhos que funcionaram. Tudo que eu fiz e deu certo. As crenças que eu fiz e deu certo. E também com os atendimentos que eu fiz, né, dos meus clientes, eu observo muito os padrões e o que dá certo para eles, tá? E aí eu reuni tudo isso da parte da constelação, né? Porque quando a gente atende uma constelação individual, nossa, você transforma a vida da pessoa, sabe? O cliente muda realmente a vida, ele dá um salto quântico, assim, incrível. Mas você atende um cliente por vez, né? E aí, quando a pandemia começou, eu tinha vários grupos presenciais marcados, né? Porque a gente usa os bonecos na constelação individual como representantes. E nos grupos a gente usa as pessoas, né? No caso, as pessoas são os representantes. E eu tava com vários grupos marcados já, né? Quando começou a pandemia, que eu tive que cancelar. E aí, eu comecei a pender para essa parte online, né? Atendimentos online e tal. Eu pensei, por que não criar um grupo? Um material. Por que não criar um material em que eu use tudo que eu tenho como conhecimento? Porque o Theta Healing me trouxe coisas que a constelação não me trouxe. E a constelação me trouxe coisas que o Theta Healing não me trouxe. E também o EFT me trouxe coisas diferentes. Então, cada uma dessas terapias vai me trazendo um presente diferente. Então, eu fui selecionando tudo isso, esse passo a passo da minha transformação pessoal e da transformação dos meus clientes. E eu reuni todo esse material em forma de uma surpresa, porque vocês ainda não precisariam saber disso, né? Mas eu acredito que a gente pode, em vez de tratar uma pessoa por vez, a gente pode tratar muitas pessoas com o mesmo trabalho, sabe? Então, por que não levar isso a mais pessoas, né? Então, prospere-se, pessoal. E eu comecei esse projeto gratuitamente. Tá lá na minha bio o link do grupo do WhatsApp, com conteúdos, dicas, informações, trocas, enfim. A intenção é de que a gente forme uma comunidade de pessoas que falem a mesma língua, sabe? Porque eu vejo muito, eu passei muito por isso e eu atendo muitas pessoas que têm o mesmo desafio, que é de não ter com quem conversar sobre isso, sobre essas coisas, né? Hoje em dia o mundo já tá um pouco diferente, já conheci muitas pessoas com quem eu pude compartilhar esses assuntos, mas a realidade de muitas pessoas ainda é de que elas estão sozinhas na espiritualidade, sabe? Elas não têm um apoio para conversar, um apoio para, sabe, para desabafar às vezes. Às vezes ela só quer conversar, né? Não quer uma terapia, às vezes a pessoa só quer falar sobre isso. Então lá nesse grupo a intenção é de que nós que falamos as mesmas línguas, que temos as mesmas ideias, vamos nos relacionarmos, né? E aí eu criei um treinamento lá também, um curso gratuito também, tá, pessoal? Eu já tô disponibilizando uma boa parte desse material lá. E as meninas estão amando, né, Mari? Né, Julie, né? Quem mais que tá aqui lá do grupo? Ai, tem várias pessoas aqui. Enfim, e tá lá, gente, tá disponível para quem quiser, tá? E eu
Até eu quero fazer um desabafo aqui hoje com relação à minha espiritualidade, tá? Porque às vezes eu falo sobre o Criador e quem não me conhece acha que é charlatanismo, acha que, não sei, não imagino também, não me interessa, né, o que as pessoas acham, mas o que eu quero contar pra vocês é a minha relação com o Criador, tá? Então eu fui uma criança que nem sabia o que fazer com a minha mediunidade, sabe? E aí, então eu sempre tive esse apoio do Criador. E eu aprendi, antes mesmo do Theta Healing, antes mesmo das constelações, eu aprendi a conversar com o Criador, sabe? E é uma parte de mim, pra mim é tão natural, porque às vezes eu falo e nem me dou conta que existem pessoas preconceituosas, que existem pessoas que não aceitam muito bem isso, mas tudo bem, é delas, né? Eu não vou julgar cada um com as suas crenças, né? Mas o que eu quero dizer é que quando eu falo do Criador, pessoal, não é charlatanismo, não é que eu tô aqui virando uma pastora, nem nada disso, sabe? Mas é porque é uma realidade minha. Tudo que eu vou fazer, eu me conecto com o Criador, sabe? Então, pra eu estar lá nesse grupo, eu tô o tempo todo perguntando pra ele o que eu vou mandar sabe? Ele vai direcionando tudo isso, né? É o Criador que vai direcionando todo esse assunto que eu coloco lá no grupo, porque ele está muitas vezes me ditando as coisas, sabe? Os anjos, os guias, os mestres, enfim, toda a espiritualidade está auxiliando esse momento da humanidade, né? Então, eu acredito que a maioria das pessoas acredita em Deus, mas também não é obrigado, cada um é livre para acreditar no que quiser, tá? E eu só peço desculpas se teve alguém, às vezes, que ficou ofendido com isso, né? Mas pra mim é uma coisa muito natural, então, mesmo que a gente esteja falando em dinheiro, por exemplo, porque tem pessoas que acham que dinheiro e Deus não combinam, que não é puro ser rico, sabe? Que as pessoas que têm dinheiro não são de Deus. E isso é uma crença, é um paradigma muito antigo e muito antiquado também, porque ele foi criado, foi incluído na sociedade com a intenção de fazer as pessoas pobres para que elas sejam manipuladas mais facilmente pela política, pela religião, sabe? Então, por trás disso tem um propósito, mas nós não sabemos, nós não aprendemos, e estamos aprendendo agora, sabe? Então, até, Raimundo, junto com aquele material que eu comentei antes, eu decodifiquei várias crenças embutidas na própria Bíblia, nas próprias orações, nos cânticos bíblicos, enfim, né, nas religiosidades em geral. Eu identifiquei e eu decodifiquei ali várias crenças limitantes para aprisionar a humanidade na pobreza, sabe? Não é eu que tô falando. É isso, gente, é isso. É manipulação. E isso é muito maior do que nós. Mas nós temos uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade em que nós podemos trocar isso dentro de nós. Nós temos hoje o poder de entender essas crenças e substituir, ressignificar essas crenças, sabe? Ai, pessoal, acho que o nosso tempo já tá acabando. Quero agradecer a presença de vocês e estender esse convite, tá? Se vocês quiserem convidar mais pessoas pro grupo, ele tá aberto para quem quiser entrar, tá? E o conteúdo lá tá maravilhoso. Não percam, sejam muito bem-vindos, tá? Um beijo, pessoal. Eu vou encerrar aqui
porque o tempo ali tá acabando, tá? Uma boa noite pra vocês, uma ótima semana. E votem nas enquetes lá dos meus stories, tá bom? Ah, eu esqueci até dos prints. Hoje não vai dar tempo de fazer sorteio, tá? Exatamente. Somos os criadores da nossa realidade. Isso mesmo, Raimundo. Assumir o nosso poder pessoal. Então é isso, gente. Um beijão e até a próxima.